E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aí ao primeiro vídeo de projetos do canal do Data. Meu nome é David e no vídeo de hoje eu e o João Guilherme vamos entrar numa competição do Kaggle e mostrar para vocês como fazer sua primeira submissão, fazer uma análise exploratória dos dados, criar dois tipos de modelos e mostrar aí tudo que o Kaggle tem pra gente. Eu vou começar falando um pouco sobre o que é o Kaggle, né, porque não falamos disso ainda. Depois a gente vai dar uma olhada mais de perto na competição em si. Então a gente vai entender o problema, fazer uma análise exploratória dos dados. Depois disso, o João vem e mostra pra gente um modelo usando redes neurais, que foi implementado com Keras. Sintam-se muito à vontade para vir em 1.522x. Acho que já devem estar acostumados nesse ponto da quarentena. E é isso, sejam muito bem-vindos novamente. Espero que vocês gostem. Vamos começar então aqui falando sobre o próprio Kaggle. Ele é um site bem completo, uma comunidade gigantesca de ciência de dados. Para chegar aqui, você pode digitar kaggle.com na sua barra de navegação ou procurar por Kaggle no Google e clicar no primeiro link. Quando você chega aqui, você se depara já com uma ferramenta bem legal do Kaggle, que é um ambiente de desenvolvimento no próprio site. Então você tem aqui uma máquina com 16 GB de RAM e GPU para você fazer aí o que você quiser usando notebook. Né? Se você desce um pouco, você pode ver também que o Kaggle tem mais de 50 mil conjuntos de dados públicos que você pode usar para fazer as análises que você quiser, desenvolver algoritmos aí de aprendizado de máquina. Você pode ser criativo realmente e fazer o que você quiser. Além disso, quando você fizer isso, você pode divulgar o seu notebook para outras pessoas verem, comentarem, curtirem, que pode ser bem legal, até para você aprender mais com os feedbacks que você vai receber. Falando ainda um pouco sobre aprender, o Kaggle tem uma trilha de cursos. São cursos pequenos, como você pode ver aqui. Eles não vão muito a fundo no tema, mas ainda assim é muito bom. Você pode aprender a base para que você consiga encarar esses 400 mil notebooks públicos. E por último, que é o que a gente veio fazer aqui, o Kaggle tem um monte de competições de diversos temas. Previsão de fraude, de demanda, classificação de imagens, muitos temas mesmo. E você pode participar sozinho ou em time, que é bem legal. É um site muito completo, muito legal. E a gente vai entrar nele agora. Então, para entrar no Kaggle, você vai precisar criar a sua conta. Para isso, só clicar aqui em registrar e preencher aí o que for pedido. Como eu já tenho conta, eu vou entrar por aqui diretamente, beleza? Então, chegando aqui, você vai ver uma página parecida com essa. Talvez não seja exatamente a mesma coisa, mas vai ser algo assim. E você clica aqui em competir. Quando chegar nessa página, você procura por todas as competições e procura essa aqui, ó, previsão de mecanismos de ação, certo? Essa vai ser a competição que nós vamos participar. Então, como eu tinha dito antes, essa é uma competição de domínio bem específico. Isso quer dizer assim, o tema dela, o que significam as features, o que significa cada coluna dos nossos dados, é um negócio muito específico que pouca gente conhece a fundo. Então, nesses casos, é mais difícil para nós, meros mortais, que não temos conhecimento do domínio, criarmos features e é difícil, é até mais difícil ter ideias boas. Mas ainda assim é uma competição bem legal de se participar. Vai dar para se divertir bastante. Tá? Eu acho que principalmente no desenvolvimento das suas técnicas de modelagem, mais do que de análise dos dados em si. Modelagem também é
importante, né? Então eu vou tentar passar um pouco por cima do que é essa competição, mas você pode já ir em frente e clicar no botão que vai estar por aqui para aceitar os termos e entrar de fato nessa competição. Fica tranquilo que você só entra no ranking depois que mandar uma primeira submissão, então pode entrar sem medo nenhum, tá? Então, o que acontece? Eu espero que eu não fale nenhuma besteira muito grande. Alguma besteira eu posso falar aqui, tá? Mas vou tentar passar bem por cima, tá? Parece que, hoje em dia, os cientistas, no desenvolvimento de um remédio novo, eles olham para proteínas relacionadas àquela doença e tentam desenvolver moléculas que consigam trabalhar em cima daquela proteína. Então, para descrever a atividade biológica de uma molécula, foi criado meio que um label, uma etiqueta chamada mecanismos de ação, que é isso que nós vamos prever nessa competição, certo? Então, pessoal, começando aqui nossa análise dos dados, né? Uma coisa que eu não tinha falado antes é que um mesmo remédio pode ter mais de um mecanismo de ação. Então, por essa razão, esse se torna um problema de classificação multilabel. O mesmo exemplo pode pertencer a várias classes. Eu vou explicar um pouco mais sobre o que é multilabel para que fique bem claro, tá? Então eu vou explicar comparando multilabel com multiclasse, que é um tipo de problema que a gente já está mais familiarizado, né? Num problema multiclasse, você tem aí as suas classes, pode ser 3 ou mais, né? E cada exemplo pode pertencer a só uma delas. Então aqui eu só tenho uma nuvem, aqui eu só tenho um sol e aqui eu tenho só uma lua. Num problema multilabel, a mesma imagem pode ter mais de uma classe. Então aqui nós temos uma nuvem e um sol nessa imagem, uma lua nessa, apenas lua, então está com 0 aqui para nuvem e 0 para sol. E aqui nós temos as três. Temos sol, lua e nuvem. O nosso problema é esse mesmo caso. Para cada remédio, nós podemos ter 206 mecanismos de ação. Então, nós vamos ter que usar algumas técnicas diferentes para resolver esse tipo de problema. Vai ser bem legal de dar uma olhada. Então, agora vamos de fato dar uma olhada nos dados, né? Vocês podem ver aqui eu comecei importando as bibliotecas no lugar errado, mas tudo bem. A gente vai importar aqui pandas, matplotlib e seaborn. Aqui eu dou um sns.set que deixa os gráficos do seaborn um pouquinho mais bonitos. E aqui eu escolho uma paleta de cores que eu gosto, que é pastel. Eu gosto de tons assim mais pastéis, então eu optei por essa paleta de cores para os gráficos que a gente vai fazer lá para frente, tá? Aqui vamos ter uma visão geral dos dados e das features. Eu começo lendo todos os datasets que eles nos dão e olhando primeiro para o conjunto de features do treino. Para as features do conjunto de treino, na verdade. A gente dá uma olhada rápida aqui. Vocês podem ver, a grande maior parte das features são coisas que a gente não consegue entender muito bem, né? O que a gente sabe é que as features que começam com G são relacionadas a gene e as com C as células. Então a gente começa dando uma olhada aqui no número de linhas e no número de colunas desse dataset. Nós temos 24 mil linhas, quase, o que não é muito, mas quando você considera o número de colunas, acaba ficando até um pouco pesado, né? Porque ele é bem largo. E aqui o número de colunas G e o número de colunas C. São 772 colunas G e 100 colunas C, tanto para o treino quanto para o teste. Além dessas features aqui, nós temos algumas features que começam com CP.
Então é CP-Type, que descreve o tipo de tratamento de cada exemplo. CP-Time, que descreve o tempo de tratamento. São 3 possíveis tempos, a gente vai dar uma olhada mais de perto. E a CP-Dose, que descreve a dosagem como alta ou baixa. No teste, nós temos a mesma coisa, as mesmas features, 876 colunas, mas só 4.000 exemplos para a gente prever. Lembrando que isso é só 25%, né? Então, no fim, nós vamos ter aí 16.000 quase, vai ser bem legal. Então, agora vamos dar uma olhada rápida aqui nas respostas do conjunto de treino. Você pode ver que são 207 colunas, sendo uma delas o ID, que é o que a gente vai usar para juntar com os atributos, né, do conjunto de treino. As outras 206 colunas são mecanismos de ação. É o que a gente quer prever, nesse caso é a resposta. Né? Então a gente pode ter o número 1 aqui indicando que esse é o mecanismo de ação da amostra tal. A gente pode ter esse número 1 em 0 ou mais mecanismos de ação nessa tabela. Um pouco mais para frente, a gente vai dar uma olhada num gráfico que vai mostrar para a gente a distribuição desses valores aqui. Então, agora vamos para os gráficos, né? E como a proposta aqui é realmente fazer algo mais simples e permitir que vocês comecem aí, dar um empurrãozinho, né? Se for possível, vão ser poucos gráficos aqui e com ideias bem simples. É mais uma análise individual das features do que alguma coisa mais complexa, sabe? Então, a gente vai começar olhando para aquelas features CP. O que eu fiz no começo aqui foi aumentar a fonte para o tamanho de 18 e criar nosso plot, né, com uma linha e 3 colunas, com esse tamanho aqui. Depois, no primeiro bloco aqui, no primeiro gráfico, nós vamos plotar a feature CP-Type. Então eu coloquei um título e fiz um count plot da feature CP-Type, e especificando que eu quero que ela fique no axis 0. E eu fiz a mesma coisa com as outras duas features, a CP-Dose e a CP-Time. Certo? Vamos dar uma olhada nesses gráficos aqui. E esse tight layout é só para deixar mais bonito o gráfico, sem, por exemplo, esse número ficar em cima desse count. Ele tenta organizar um pouco melhor as informações. Começando então pelo CP-Type, ele é uma feature que indica a forma do tratamento. Aqui são amostras tratadas realmente com algum composto, e aqui é uma espécie de controle. Esse controle representa 8% dos nossos dados de treino, e eles não têm resposta, eles não têm nenhum mecanismo de ação. Esses outros 92% podem ter e podem não ter. Agora, as outras duas features, a dosagem e a duração do tratamento, elas são bem balanceadas. Né? A gente pode ver aqui D1 representa uma dosagem alta e D2 uma dosagem baixa. E aqui é a duração em horas, então 24 horas, 48 horas e 72 horas, também bem balanceado. Então, agora nós vamos dar uma olhada na distribuição das features de expressão dos genes, né, as features G. Eu começo fazendo a mesma coisa, eu crio o plot, mas dessa vez com 2 linhas e 3 colunas, mesmo tamanho, e coloco um título geral aqui. E daí eu fiz um for para cada linha, para cada coluna, plotando alguma das features G. Né? Dessa vez um dishplot. Então eu passo aqui o train features com essa feature que a gente selecionou e especifico o eixo que eu quero também. Aqui a gente consegue ver que todos eles têm uma distribuição parecida, aí bem normal, em todos os sentidos, não tem nada muito doido e ela é realmente normal, né?
um formato de sino, o que é bem legal, né? Agora, quando a gente olha para as features C, aqui exatamente o mesmo código, tá? Só mudando aqui pela feature C, a gente vai ver que, embora ela pareça normal, grande parte também, ela tem uma elevação nas caudas aqui, perto do menos 10, né? Então, com certeza vale a pena estudar isso um pouco mais a fundo e entender o que pode estar causando isso. Eu acho que pode dar ideias bem legais aí para competição. Outra coisa que eu acho que seria uma boa ideia é combinar essas features aqui de cima. Então, quando você pega uma dosagem alta, com uma duração média, como é que se comportam essas distribuições? Olhar isso para o máximo de combinações possíveis que vocês puderem, eu acho que pode clarear bem o que afeta cada feature e coisas do tipo. Acho que vai ser bem legal. Por último, o último gráfico agora da nossa análise é contando o número de mecanismos de ativação por exemplo. Então, quantos uns nós temos em uma única linha? Muitos dos nossos dados não tem nenhum mecanismo de ação. Vocês podem ver aqui, grande parte deles realmente tem zero. Talvez eles tenham outros mecanismos de ação, mas nenhum dos 206 que a gente está estudando aqui, né? A grande maior parte, tem um só, e depois vai reduzindo até o ponto que 4 já é quase invisível para a gente aqui. Basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, dar uma ideia um pouco geral do comportamento das features, o que elas significam. Agora a gente vai para a parte do João Gui, que vai mostrar um modelo bem legal feito com Keras. Vai ensinar bastante coisa, vocês vão ver que ele é um comunicador muito melhor que eu. Então eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido pelo menos um pouco e espero que vocês gostem muito aí do que está por vir ainda, que vai ser muito legal. Então aproveitem aí e tchau, tchau. Então, gente, bora aqui para essa próxima parte. David primeiro mostrou para vocês aquela parte da análise dos dados, para a gente tentar entender melhor com o que a gente está lidando, tentar visualizar algumas coisas relevantes, o tipo de cada coluna de dado, coisas do tipo. E agora a gente vai lidar mais com o modelo mesmo. Aqui vai ser um modelo básico de predição. Assim, redes neurais geralmente não são consideradas básicas, mas para esse problema, na verdade, talvez seja um dos modelos mais simples, porque você treina um modelo só e ele já faz essa previsão multirótulo, né, que a gente vai ter que lidar. Já que cada cara ele pertence a vários rótulos diferentes, ele pode ter vários mecanismos de ação. Não é só um problema multiclasse normal em que cada cara teria só uma resposta, não. Todos eles podem ter várias respostas ao mesmo tempo, e aí você consegue fazer isso treinando uma rede neural só. Se você fosse lidar com outros modelos, muitas vezes terminaria tendo que treinar um modelo para cada rótulo possível. Então isso aqui termina sendo mais simples do que os outros métodos de resolver isso. A ideia aqui é ser bem básica, então foi baseado nesse notebook aqui, mas eu simplifiquei ele, porque eu quero mais mostrar como que você cria um modelo, como que você treina ele e como que você submete ele o seu resultado no Kaggle. Então a ideia aqui é mais demonstrar essas coisas do que realmente você sair daqui com um modelo que te dá uma super medalha mega alta. Então bora lá, primeiro a gente vai importar as coisas, vamos precisar de NumPy, Pandas... Vamos precisar de algumas coisas do scikit-learn, vai ser um kfold para a gente fazer a nossa validação e também um pouco de ensemble. A gente vai precisar de umas métricas para poder ver o quão bem está no nosso modelo e de um scaler. Isso aqui vai fazer mais sentido lá para frente. E aqui são as coisas do TensorFlow. O TensorFlow a gente usa para treinar redes neurais. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre essa parte de redes neurais, se vocês quiserem aprender um pouco mais como mexer com o TensorFlow e o Keras, deem uma olhada lá no meu curso, a gente vai colocar nas descrições. Então vamos rodar. E agora a gente vai carregar os dados, que nem a gente fez na parte passada do vídeo. Então a gente vai carregar aqui com pandas, tudo realmente bem normal.
pegar uma variável para dizer o número das nossas features, das nossas características, e um outro para o número número de rótulos possíveis. Que a gente consegue só dar uma olhadinha, ver se tudo na paz aqui. Aqui é a parte do nosso treino. Aqui a submission, eles dão um exemplo de submissão. E aí geralmente a gente vai pegar aqui as características da submissão e vai fazer a nossa predição e submeter isso. Então a ideia principal é essa. Aqui estão os parâmetros gerais. Então aqui a seed é o que a gente vai usar para gerar os nossos números aleatórios, que a gente tem vários. Vai ter número aleatório na hora da inicialização da rede neural, vai ter número aleatório na hora de separar os folds. Então a gente usa uma seed para a gente fixar esses resultados, né? Se a gente tivesse vários valores diferentes, se a gente não fixasse a nossa random seed, ela ia variar com o tempo, literalmente com o tempo, eles iam computar a partir do tempo atual do computador. E aí a gente não garantiria um resultado. A gente podia rodar aqui no nosso, dá muito bem, a gente submete e dá errado, porque quando ele rodou de novo, deu problema. Número de épocas para o treinamento da rede também, tamanho do nosso batch, número de folds e de repeats. De novo, aqui, gente, estou fazendo uma coisa simples, uma coisa que eu consigo rodar em tempo de gravação de vídeo. Quando vocês forem rodar isso aqui vocês mesmos, usem algo um pouco maior. A galera tá tendendo a usar 5 folds e 5 repeats. Então, isso está quase 3 vezes o que a gente está fazendo aqui. Demoraria mais tempo, mas em geral o seu resultado fica melhor, fica mais robusto. Aqui o nosso learning rate, a nossa taxa de aprendizado, que vai ser usada também para a rede neural. E, de novo, o número de targets. E aqui é o seed everything. A ideia dele é para você fazer essa coisa que eu falei de setar random seed. Aqui a gente só está dando um valor para ela. Aqui a gente está fixando ela no NumPy. A gente está fixando ela no Python como um todo. E aqui a gente está fixando ela no TensorFlow também. Então a gente vai rodar aqui. Aqui a gente está definindo a métrica do nosso problema. A gente está fazendo a função que computa a métrica que os caras definiram. Então isso aqui vai ser útil para a gente conseguir aproximar a performance que a gente vai ter de verdade. Tipo, a gente não consegue dizer exatamente a performance, porque ele vai ser testado em dados que a gente nunca viu, mas isso aqui nos ajuda a conseguir aproximar qual é que vai ser a nossa performance final usando o nosso conjunto de testes que a gente separou. A gente vai separar, na verdade. Aí aqui tem a parte que a gente vai encodar variáveis categóricas para binário. Basicamente, vocês lembram quando eu estava olhando os tipos de característica, a gente tinha uma que era o tipo e a dose. E o que rola é que elas têm 2 valores possíveis, que para o CP type um deles é TRT_CP, e para a dose acho que é D2 e acho que D1, não lembro de qual. Mas a ideia principal é que a gente vai só transformar desses 2 valores possíveis para 0 e 1. Então, se o valor for igual a TRT_CP, a gente considera que é 1. Então, a gente faz aqui igualdade S-type int, ele vai true, tipo, castando true para int vira 1. É diferente. Então, vai dar false, casta para int fica 0. Mesma coisa aqui. Então, se for D2, a gente coloca 1. Se for diferente, a gente coloca 0. E aí, retorna os dados. Então, isso aqui é porque redes neurais elas só sabem lidar com dados numéricos, então a gente não pode passar para ela essas strings, a gente tem que transformar isso em número. Beleza, a gente vai pré-processar e depois a gente vai fazer um scaling. O que é isso aqui? O min-max scaler, o que ele faz para cada uma das colunas, para cada característica, ele vai computar o máximo e o mínimo dela, e aí ele subtrai o mínimo e divide pelo máximo menos o mínimo. Tá, o que isso está fazendo? Um pouco estranho. Tá, o que isso faz só é que agora todas as características vão ficar valendo entre 0 e 1. Então, se antes a sua característica, o valor mínimo dela era, sei lá, 20, e o máximo era 1000, agora o 20 ele vai ser jogado para o 0, o 1000 é jogado para o 1, e os números entre eles vão ser jogados, vão ser também escalados, né, para ficar nesse intervalo. Isso também é muito útil para o treinamento de redes neurais, porque quando você tem valores muito grandes, a estabilidade fica bem mais complicada. A gente aplica isso aqui no X-Train, tá? Então a gente vai fitar o nosso scaler e transformar o X-Train. Por fitar, quer dizer que a gente vai computar a média e o desvio padrão do X-Train. E aí isso aqui é só para a gente manter ele como data frame. Para o teste, a gente usa só o transform, a gente não usa o fit transform. Por quê? Porque a gente vai computar máximo e mínimo aqui para o train, certo?
E o que é que rola? Você pega aqui que, imagina que no train você tem o mínimo é 20, como eu tinha falado, e o máximo é 1000. E aí quando você chega no teste, você se depara que o mínimo no teste é 18, para uma característica aí qualquer, e o máximo dele é 900. Então você vê aqui que os dois estão diferentes. Qual é que é o problema disso? É que você pode ter uma característica com valor no seu treino, você aplica esse scaling e ela vai parar em um outro, sei lá, vamos dizer que ela para em 0.5. E aí você tem essa mesma característica no seu teste com um outro valor, só que se você vai aplicar um scaling usando 18.900 em vez de 20.000, pode ser que ele vai parar em 0.5, mas esses valores são diferentes. Então você vai estar pegando dois valores diferentes, você vai estar dizendo que eles são iguais, e aí obviamente que isso daí vai terminar fazendo a sua performance sofrer de algum jeito. Por isso que a gente usa os mesmos parâmetros para fazer esse scaling, tanto no treino quanto no teste. Aqui a gente vai definir a arquitetura da nossa rede. Novamente, aqui é uma versão simplificada, tá? Então, depois de vocês fazerem a primeira submissão, vocês pegarem assim mais uma familiaridade com Kaggle, tem muitos notebooks abertos e eles mostram várias outras arquiteturas melhores e tal. Então aqui eles vão terminar usando mais regularização do que eu estou usando aqui. Então, dei uma olhada depois. Como eu disse, aqui realmente eu simplifiquei bastante. Então, o que a gente só tem aqui a gente pega a entrada, passa para a camada densa de 2048 neurônios, com ativação ReLU, tudo aqui é bem clássico para a rede neural. Passa para uma batch normalization, de novo uma densa de 2048 neurônios, um dropout de 0.5. Então a gente vai pegar esses 2048 neurônios e a gente vai zerar metade deles, aproximadamente. E depois a gente conecta com a densa que tem o número de rótulos possíveis. E a ativação dela é sigmoide. O que é que isso aqui vai fazer? Bem, basicamente isso aqui vai fazer é que eu vou gerar um número de saída para cada rótulo, e a sigmoide vai pegar esses números e vai jogar eles entre 0 e 1. Então, quando ela faz isso, a gente agora pode interpretar esses números como sendo a probabilidade daquele remédio ter esse mecanismo de ação, daquele tratamento ter esse mecanismo de ação. Então, a gente vai gerar aqui um número para cada mecanismo de ação. A gente vai usar uma função de ativação que transforma esse número para ficar no intervalo de 0 e 1 e vai interpretar isso com a probabilidade da chance dele ter, daquele tratamento ter esse mecanismo de ação. E aí o que a gente espera é que, por exemplo, se o mecanismo de ação não estiver presente, o número vai tender a 0 ao longo do treinamento. E se ele estiver presente, esse número vai tender a 1. Então isso aqui seria o esperado. A gente compila aqui o modelo, vamos usar como treino o Adam, aquele nosso learning rate. E como métrica a gente vai olhar principalmente para a acurácia. Beleza. Agora a gente vai criar uma função para treinar o nosso modelo. Aqui vai vir também uma outra ideia, que é assim, eu pensei um pouco em tirar ela, porque ela adiciona complexidade aqui, como eu disse, a gente está simplificando bastante as coisas. Só que eu optei por não tirar porque eu acho que o resultado poderia ficar bem pior. Então essa ideia é a ideia do ensembling. Então bora lá. O que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente tem essa ideia de K-validação, né? de K-fold validation. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os nossos dados e a gente vai quebrar ele em K grupos. Então a gente mudou aqui o nosso IP parâmetro para o número de folds ser igual a 3. Então, a gente vai quebrar em 3 grupos. Isso aqui é uma função do scikit que vai nos gerar essa separação dos folds. E aí a gente vai vir aqui, usar nesse loop, o que a gente termina fazendo? A gente pega dois desses folds, dois desses grupos que a gente quebrou, passa eles como parte do nosso treino, e o outro a gente vai usar para a nossa validação. Então aqui, a gente tem 3 grupos, o que vai acontecer? Vamos dizer que a gente quebrou 3 grupos, 1, 2, 3. Na primeira iteração do for, ele vai pegar 1 e o 2 e vai treinar neles, e aí ele vai ser testado no 3. Na segunda iteração, ele vai pegar o 1 e o 3 e vai ser testado no 2. E na terceira, ele vai treinar no 2 e no 3 e ser testado na 1. Então, ele faz essa quebra, e a vantagem disso é a seguinte. Primeiro, o nosso modelo, a gente consegue medir um pouco melhor o quão bem ele vai, porque a gente separou aqui esse nosso conjunto de treino, de validação. Então,
A gente separou aqui a validação, a gente treina num canto, valida em outro. Como a gente está validando em vários caras, a gente pode tirar a média disso e vai nos dar uma medida, vai nos dar uma aproximação muito melhor de qual é que vai ser a nossa performance em dados que ele nunca viu, do que se a gente só separasse um único conjunto de validação. E, obviamente, muito melhor também do que se a gente não separasse nenhum e fizesse só treino direto. Aí nós vamos usar alguns callbacks para facilitar a nossa vida, ok? Um deles é o reduzir o learning rate num platô. O que isso aqui faz é o seguinte, quando você está treinando, às vezes a sua rede ela para de melhorar. Ela não está mais melhorando, ela alcança um platô na perda dela. E aí o que isso aqui vai fazer é, ok, se isso estiver acontecendo, a gente vai multiplicar esse seu learning rate por algum fator que a gente está colocando 0.4, você quer multiplicar por alguma coisa menor que 1, e a gente vai reduzir ele. E aí a ideia é que isso aqui, quando você fizer essa redução, agora o seu treino consegue descer mais naquele vale, porque provavelmente antes a taxa de aprendizado estava muito alta, e aí ele não conseguia convergir. Então isso aqui é a utilidade desse callback. E o outro vai ser para a gente salvar os nossos modelos. Então, quando o nosso modelo estiver indo bem, a gente vai salvando ele. A gente na verdade, vai salvar o modelo que tiver a melhor perda de validação. Que é esse aqui. A gente vai analisar a perda da validação e a gente vai salvar só o melhor deles. Beleza. Aqui a gente cria o nosso modelo, a gente faz o fit dele, passa esses callbacks. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar treinando, tal. Alcançou um platô. Reduz o learning rate. Melhorou a sua loss. Salva ele. Encontrou uma melhor ainda. Salva por cima. Até terminar o treinamento. Então a gente vai carregar esse modelo. E o melhor deles durante o treinamento. E o que a gente vai fazer? A gente vai prever a saída para a nossa validação. Então a gente vai pegar aqui a nossa validação. Vai prever. E vai salvar nisso aqui que é Out of Folds Prediction. Então o que isso aqui está fazendo é, a gente está treinando 2 caras, ele prevê no terceiro. Ele vai fazer isso para cada um dos nossos grupos possíveis, e o resultado final é que a gente vai ter previsão para cada um dos caras que estava fora da validação. A gente vai gerar aqui 3 modelos, cada modelo faz a sua previsão para o cara que estava na validação para ele. E aí no final de contas a gente vai retornar todos os modelos que nós geramos com isso, e todas as nossas Out of Folds Predictions. Aí o que a gente faz? A gente começa aqui todo mundo zerado. Depois a gente fixa a nossa Random Seed. E agora a gente vai fazer os repeats. Qual é que é a relevância do repeat? É como se ele fosse um fold fora dos folds. Então agora o que a gente vai fazer é, a gente vai chamar essa função aqui 3 vezes. Cada vez ela vai gerar folds diferentes. E aí a gente vai terminar gerando modelos diferentes e predições diferentes. A gente vai salvando os modelos que a gente gerou na nossa lista aqui. E as nossas predições nesse Out of Fold Spreads. Beleza? Um ponto importante, gente. Eu estou usando aqui a GPU do Kaggle. Para mexer com rede geral é muito importante usar a GPU. Tipo, eu comecei a mandar aqui treinar. Está demorando mais ou menos 1 segundo por época. Se você tivesse sem a GPU, provavelmente está demorando uns 20 segundos ou mais. Alguma coisa dessa ordem. Não, talvez 20 segundos mesmo. E aí, isso aqui demorar 20 vezes mais, então imagina que você vai estar usando os 25, né, como eu tinha dito, 5 folds e 5 repeats. E aí você tem, vamos supor que você mude para 20 épocas, então isso daí dá um total de 500 épocas, né? E aí se cada época dessa demorando 20 segundos, você faz a conta, você vai terminar em 10 mil segundos, que é algumas horas. Então isso seria um problema, você nem poderia submeter, eu creio, a sua tentativa. Não sei o tempo máximo, na verdade. Mas seria perigoso, em geral, assim, você quer poder testar rápido, nem que o seu foco não seja, não, eu posso deixar aqui treinando para submeter, porque eu só tá dentro do intervalo, eu só tenho 2 submissões no dia, não me importa submeter muito rápido. Mas se você quer testar as coisas, você quer poder analisar se a sua ideia está indo bem ou não. Então você quer que o seu treinamento seja rápido. Então assim, GPU é fundamental para isso quando você está lidando com redes neurais. Então ele está vindo aqui, está treinando.
Então, beleza. Ó, vamos fazer aqui uma coisa. Quando você está treinando uma rede neural, é muito importante você analisar as suas métricas e a sua perda no seu conjunto de validação. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que ela começa decaindo e depois, ó, a nossa perda de validação, e depois ela para de decair. Na verdade, ela volta a subir aqui, aí ela fica subindo e tal, cai, desce e tal. Então, assim, o que a gente vê com isso? Bem, a gente vê que a gente provavelmente está overfitando, né? A gente está gerando aqui um overfit e isso fica bem claro quando você vê que... Vamos olhar agora para a métrica, né? A métrica a gente quer que ela suba. A acurácia no treino ela vai crescendo, basicamente sem parar, e ela cresce bastante. E na validação ela cresce, cai, cresce, cai. Cresce um pouquinho. Então, assim, você vê que está claramente aqui com overfit. Então, o que você pode fazer? Você pode aumentar a regularização que você está usando. Isso aqui seria realmente uma das melhores soluções. Então, como você faz isso? Você pode chegar aqui na nossa descrição do modelo e você pode adicionar mais dropout, adicionar mais batch normalization. O que a galera está usando muito é usar uma ideia de normalização de pesos, que aí você limita o intervalo que seus pesos podem alcançar, e aí isso também termina servindo como regularização. Então, assim, existem vários métodos que você pode aplicar aqui para você regularizar mais essa rede e evitar mais esse overfitting que a gente está vendo aqui, muito sério. Então, deixa eu ver se... Ok, já terminou de rodar, agora a gente está fazendo aqui a nossa log loss, a nossa métrica, em cada um dos autofolds. Então, bora de novo aqui, que eu achei que a gente vendo ele continuar e fica mais fácil de entender o que ele está fazendo nesse momento. Então, bora lá. O que está rolando? A gente vai quebrar os caras em 3 intervalos e para cada interação desse loop, ele vai tirar um intervalo para validação e 2 para treino. Então, o que está rolando aqui? A gente está pegando o cara que foi da validação, só ele, e a gente está fazendo predições só para ele com um modelo que não foi treinado nele. Ele foi treinado no treino. Ele não foi treinado no nosso intervalo de validação. Então, aqui a gente vai gerar 3 modelos diferentes, né? Um para cada fold, ou no caso, K modelos, né? Para a gente ficar igual a 3. E a gente vai gerar predições para a galera da validação de todos eles. Aqui, a gente vai ter 3 repeats, que vão terminar gerando o intervalo. E aí, para cada um desses repeats, a gente vai salvar esse resultado aqui das predições. Então, a gente termina tendo 9 predições, que elas são 3 grupinhos. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Primeiro, a gente computa aqui a loss para o OF de cada um dos repeats. Então, a gente tem 3 repetições. Cada uma delas, a gente vai gerar esse conjunto aqui de predições de caras que estavam sendo usados como validação. E a gente vai computar qual é que é a perda para eles. A gente computou aqui, ó, cada vez deu uma um pouquinho diferente. Beleza. Aí agora a gente vai ter uma média disso. Como que essa média é computada? Bem, o que a gente vai fazer é, essa média ela é o que a gente chama de um ensemble. Então, um ensemble é quando você pega vários modelos e você tenta juntar eles. Então, aqui que a gente tinha? A gente tinha 3 repetições de 3 folds. Cada repetição, ela gerou o que? Ela gerou um conjunto de previsões que pega todo mundo do teste. Então, todo mundo do teste ele foi usado aqui para fazer essas predições. Perdão, todo mundo do treino foi usado aqui para fazer essas predições. E aí, agora, a gente vai somar as previsões para cada cara. A gente somou aqui no primeiro repeat, somou no segundo, somou no terceiro. Isso aqui é um vetor dos caras. Que é um vetor que tem as previsões. A gente somou as 3. Aqui a gente vai dividir isso. Então agora a gente está gerando uma média das previsões. Então o que isso aqui está dizendo mais ou menos? É que se um modelo diz, eu acho que a chance é 80%. O outro diz, não, para mim a chance é 90%. E o terceiro diz, não, para mim a chance é, sei lá, 70%. O nosso resultado final vai ser 70 mais 80 mais 90 sobre 3. Então, o nosso resultado final é uma previsão de 80%. Então, o que a gente está fazendo, a gente está juntando aqui as saídas dos nossos modelos para tentar estimar uma coisa melhor do que a gente teria usando só um modelo. Então, a gente está juntando vários modelos para conseguir um resultado melhor do que se a gente estivesse usando apenas um.
Por fim, a gente tem essa ideia aqui da nossa log loss ajustada. O que isso aqui está fazendo só é que a gente está pegando os caras que o CP-type ele era 0, ou seja, que eles eram do controle, do grupo de controle, e aí a gente sabe que não tem nenhum mecanismo de ação, então a gente pode colocar 0. Isso aqui é uma coisa que a gente, vamos dizer, ganhou de graça. E aí você vê que a nossa performance ela dá uma leve melhorada em relação a quando a gente não usa isso. Então, assim, é um ganho, você tem que fazer, faça isso, não faz sentido você não fazer. E tá aqui isso aqui seria uma predição mais ou menos de qual é, a nossa performance final. Você pode rodar aqui para a gente gerar as previsões para realmente pro nosso teste de verdade. Beleza, a gente salva tudo aqui para as nossas submissões. A gente faz aquela coisa que eu tinha falado agora há pouco de mandar o controle C0. E aí, como é que você faz para você fazer uma submissão dessa? Você vai aqui em Save Version e você manda salvar e rodar todos. Quando você fizer isso, como isso aqui é uma competição de kernel, ela vai rerodar tudo. Então, vamos ter que esperar um pouquinho para ele rodar tudo de novo. E quando ele terminar de rodar, ele vai gerar essa nossa saída, essa nossa submissão aqui. E a gente pode pegar essa submissão e mandar lá no Kaggle para a gente ver o nosso resultado. Aqui, por exemplo, né, que ele está as saídas, então você consegue ver em qual época ele está. E aí ele é muito rápido, então você não consegue ver em qual fold está indo. Mas ele tá avançando aqui. Já a gente consegue. Algumas dicas de novo, gente. Eu acho que procurar alguma feature nova também pode ser interessante. Eu acho que aplicar um PCA pode ser algo legal nas nossas features. Elas geralmente para dado tabelado, o PCA ele consegue dar alguma ajuda, talvez reduzir um pouco a dimensão para deixar o problema mais simples. Talvez realmente você termina, os principal components podem ser jeitos melhores de representar os dados do que o que eles estão no momento. Como eu disse, assim, outras mudanças que são mais, vamos dizer, óbvias, né? É você aumentar o número de folds, de repeats, todos eles estão nos levando a uma média de resultados, a um resultado mais próximo de um resultado ideal, digamos assim. Então, aumentar eles vai te ajudar. Em geral, folds você quer deixar em torno de 5, repeats você pode ir mais, vai depender do seu tempo também, né? Isso aqui vai aumentando bastante o tempo de computação e a gente tem um limite nessa competição. O número de épocas também eu reduzi para 15, pode subir de novo para 30. A gente está usando esses dois callbacks para nos proteger disso, então um deles vai tentar reduzir o learning rate, se você terminar tendo problemas com muitas épocas. O outro vai salvar melhor, então, coloquei aqui 30 épocas, o melhor apareceu lá na 16, 17, tudo bem, ele está salvo. É bom você tomar cuidado, olha quando é que foi essa última vez que salvou, você aproveita e reduz o seu número de épocas, né? Então, assim, e como eu disse, melhorar aqui a nossa arquitetura, eu acho que é um dos principais pontos no momento, otimizador e tal. Então, beleza, ele acabou de dizer que salvou tudo, então bora lá. Eu quero... Agora eu posso voltar aqui. E eu vou... Tá. E eu vou aqui em Notebooks. Eu posso ver aqui os meus notebooks. Tá aqui ela, você clica nela. E aí você pode ir lá para Output. Você viu que aqui eu gerei várias coisas. Se você clicar aqui no Submission, ele te dá a opção de submeter isso na competição. Você clica. Ele vai jogar... Ele vai submeter aqui o resultado do seu CSV. E aí você vai em View My Submission. E aqui você vai ver o resultado dele. E aí aqui ele está rodando e depois já ele vai nos dizer o resultado final. E aí aqui a gente vê nosso resultado final. E aí conseguimos aqui um score público de 0.02, mais ou menos. Se você for olhar no leaderboard, isso não está muito bom, né? Mas foi um resultado inicial legal. Então, eu acho que é isso, gente. A gente se vê em vídeos futuros. E aí, pessoal, tô de volta aqui. Queria exaltar essa aula do João, achei realmente foi uma aula incrível. E queria fazer algumas considerações finais. Primeiro, queria
parabenizar quem chegou até aqui, porque realmente foi uma aula longa, não é fácil. E queria falar isso, realmente não é fácil, e se você não entendeu tudo, não se preocupe, volta, assiste de novo. Aí na descrição do vídeo vai estar um curso de Deep Learning do João, com muitas aulas já, para você entender melhor toda essa parte de modelagem e o que, que o João estava fazendo. Vai ter também um material de pandas, caso você tenha ficado com dúvida. Um material explicando um pouco também sobre K-fold e a validação ali out of folds também. Um material também falando sobre o que é overfit, caso você tenha ficado com dúvida nessa parte da aula. E, para finalizar mesmo, eu queria mostrar mais umas coisinhas aqui no Kaggle sobre a competição. Então, o João falou sobre alguns limites e você pode achar eles aqui em Code Requirements. Então, aqui vai falar o tempo máximo de cada tipo de notebook, que não pode ter internet e várias coisas desse tipo. Então, a métrica, as, as datas e os prêmios. Outra coisa bacana aqui no Kaggle é o sistema de progressão. Então, caso você venha a participar dessa competição e conseguir aí uma medalha ou publicar um notebook legal, você pode ir subindo de nível, você pode virar Expert, Master, Grandmaster. Então, o Kaggle é bem legal, ele te motiva a participar realmente dessa comunidade, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido bastante. Obrigado de novo por terem assistido e até a próxima. Tchau, tchau.